Você pode dar um glória a Deus bem forte? Bem forte. Glória a Deus! Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, ao nosso Deus. Meus queridos, eu desejo do fundo do meu coração poder servir essa igreja. Esse é o desejo que está ardendo no meu coração. Já chorei um monte, mas eu quero dizer um negócio para vocês. É que eu me derreto na presença dele. A verdade é essa. Às vezes eu até quero parecer meio durão, mas eu me derreto na presença dele. Nesse tempo que a gente se conheceu, não era o pastor Psite nem o pastor Chimia. Nós éramos amigos do mundo. E eu percebo, hoje eu consigo reconhecer a transformação que eu sofri. E eu preciso exaltar o nome dele todos os dias da minha vida, porque eu sei e eu pretendo nunca me esquecer quem eu era sem Jesus. Eu quero dizer para vocês da profunda honra que eu estou sentindo estar nesse altar. Eu sei que os pastores daqui, eu sei que a igreja daqui tem zelado desse relacionamento com o Senhor. E desejo profundamente incentivar a igreja a desejar se aprofundar mais e mais nesse relacionamento. Eu tenho a plena convicção que nós poderemos viver uma experiência sobrenatural aqui hoje. Mas vai depender do teu interesse, vai depender da tua intenção, vai depender da forma que você caminha em direção a Ele, porque Ele sempre te esperou para aprofundar esse relacionamento, para tornar tão perceptível na tua vida esse relacionamento, e você possa viver, conviver, caminhar, avançar, crescer na presença dEle. Eu falei agora há pouco na hora do louvor, derretido na presença dEle, eu pedi: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu nem terminei de pensar isso, o pastor William chegou, colocou a mão sobre mim e começou a orar em línguas, e o doce Espírito falando comigo. É com muito temor que eu estou dizendo isso para vocês, mas eu sei que Deus tem uma palavra para essa igreja hoje. Eu creio, Ele me falou, usou o filho dele com ousadia, com submissão, com amor, e essa palavra tem a ver com isso. Amém, meus irmãos? Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Eu quero ler duas palavras. Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João 3. É um texto muito conhecido. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, Ele está aqui. Ele está aqui, ao teu lado, do teu ladinho. Deixa Ele tocar você hoje. Abra portas que você nunca abriu para Ele hoje. Eu desafio você a fazer isso. E eu tenho a convicção que você sai daquela porta diferente do que entrou, pronto para simplificar e incendiar por onde você passar, em nome de Jesus. A palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E uma outra palavra que eu quero compartilhar com vocês.
Atos 2. Na leitura desse primeiro texto fica tão evidente a disposição do Senhor em se relacionar conosco. Que preço que Ele pagou para que nós o aceitássemos nesse nível de intimidade que eu creio nós ainda não conhecemos. Em Atos 2, Ele dá mais um grande presente para nós e nos diz assim, a partir do verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos nesse lugar. Amém? Estavam todos reunidos, clamavam e esperavam. Expectativas haviam no coração desse povo. E no nosso hoje? Como está seu coração hoje? Qual a expectativa que você tem sobre esse relacionamento com o Senhor? Talvez você já caminhou bem pertinho com Ele, mas eu creio, nós nos reunimos hoje para clamar pelo sobrenatural do Senhor. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram, aleluias, distribuídas entre eles línguas como de fogo. Repita assim, ó, como de fogo. Abra teu coração, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Feche os olhos e abra o coração. Doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, nos ensina a tua doçura. Nos ensina, Senhor Deus, a ser como o Senhor sonhou. O Senhor tem liberdade, Senhor Deus, toda liberdade, toda autoridade. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos aperfeiçoe, e nos transforme, e faça tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor espera nas nossas vidas, com toda a liberdade. Nós oramos em nome de Jesus e já repreendo em nome de Jesus Cristo todo maligno, todo espírito maligno que tenta impedir essa grande obra se realizar nas nossas vidas. Nós rejeitamos, vai concordando comigo, nós rejeitamos em nome de Jesus toda ação do maligno nas nossas vidas, na nossa mente, as acusações, as coisas do passado. Nós queremos, Senhor Deus, quebrar, e pelo teu sangue, Jesus Cristo, nós nos expomos para a sua transformação. Nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não aceitamos, Senhor Deus, viver na escravidão, porque o Senhor, o nosso Redentor, aleluia, o Senhor nos chamou para esse resgate, para essa restauração, para essa transformação em nós, e que a partir de nós possamos, Senhor Deus, viver para a tua glória todos os dias da nossa vida, até, Senhor Deus, a eternidade, porque foi assim que o Senhor nos ensinou a desejar, a viver e ter expectativas. Nós nos posicionamos dessa forma, nos submetemos ao Senhor e rejeitamos o maligno, nos expomos ao teu Espírito. Faz em nós a tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Aleluias. Meu Deus do céu. Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço, mostra para cada um, Senhor Deus. Mostra para cada um, Espírito Santo, o que impedia um relacionamento e maior intimidade. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Meus queridos, vocês percebem na leitura desses textos e na vida que você vem levando um desejo profundo no Senhor em estabelecer um relacionamento de muita proximidade conosco. Ele, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, por amar tanto as nossas vidas, deu o seu Filho unigênito, para que nós reconhecêssemos o senhorio desse Jesus, para que tivéssemos livre acesso, para que tivéssemos um relacionamento verdadeiro. Como o Chimia falou, durante muitos anos, meus queridos, muitos anos, eu vivi sem reconhecer, porque para o mundo é assim. É muito difícil de entender algo que é tão simples. A simplicidade. Porque quando percebo esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, aos padrões do mundo parece difícil, porque um relacionamento do mundo, ele pressupõe uma troca. Eu tenho grandes amigos do passado, grandes amigos, mas que naqueles relacionamentos, todos eles, eu oferecia algum tipo de benefício. Aos padrões do mundo, muitas vezes, isso nos fez que olhássemos para as coisas sujas do mundo e nos interessássemos. Mas sim, havia uma troca entre as pessoas. Por isso que para o mundo é tão difícil entender um relacionamento simples com o nosso Deus. Porque quando nos relacionamos com Jesus, é óbvio que Ele sempre vai dar muito mais. E a troca que existe no relacionamento mundano não conseguimos imprimir nesse relacionamento com Deus. Sempre Ele nos dará mais, sempre Ele nos dará vida, e Ele faz isso de graça. É por isso que o mundo tem tanta dificuldade em entender e aceitar um relacionamento tão perfeito e simples como esse inexplicável para aquele que não tem Jesus. Mas essa simplicidade e sinceridade precisa ser vivida por nós. Nós precisamos estar assim sensíveis à presença do Senhor. Eu tenho pregado isso, eu tenho falado muito sobre isso, porque muitas vezes na minha vida eu vivia indiferente à presença do Senhor. A palavra fala, a palavra nos ensina que Ele é onipresente, sim. Mas eu andava pelas ruas sem saber que Ele estava ao meu lado e não me importava com esse relacionamento. Por isso eu quero dizer mais uma vez, Ele está aí do teu ladinho. Ele está aí do teu lado, preocupado com você, com as tuas decisões, em que você consiga reconhecer a necessidade que tem dEle, abrir e clamar para que Ele venha, e Ele vem. Esse relacionamento que Ele deseja ter com você precisa ser muito verdadeiro. E a verdade, meus queridos, é a coluna estrutural que nos mantém em pé. Não há como nós declararmos uma coisa e vivermos algo diferente e manter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Essa coluna, essa estrutura, essa coluna estrutural que nos mantém em pé é a verdade, e esse pilar vai sempre sustentar o relacionamento com Deus, amém? Então, primeira coisa que eu quero que você absorva, a necessidade de você ter um relacionamento sincero, diferente dos relacionamentos que havia no mundo, que se pressupunha uma troca. Aceite, hoje você vai conseguir receber muito mais, porque reconhece que o Deus Todo-Poderoso é quem escolheu você, e é isso que a palavra fala, foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te trouxe a essa igreja hoje, para que você se mova, para que você reaja e nunca mais se submeta àquilo que te afasta do Senhor, em nome de Jesus. Sobre esses pilares, meus queridos, alguns fatores, alguns pontos que é fundamental
que nós tenhamos e vivamos com esses pilares. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: o conhecimento de quem é Jesus. O conhecimento. Sabe, meus queridos, 35 anos levaram para que eu viesse a conhecer Jesus, e Ele se deu a conhecer. Todas as forças que eu fiz me levavam na direção contrária. Eu era uma pessoa muito envolvida com coisa errada, droga, mentira, um lamaçal de pecado. Eu consegui com isso, pelas minhas pernas, pela minha força, um dia me encontrar numa festa lá no Alagado, em Laranjeiras, jogado no chão, arrebentado. Eu tinha quebrado todo aquele lugar. Eu tinha feito as coisas que o inimigo queria que eu fizesse. Quando eu acordei desmoralizado, como Satanás pisando em cima da minha cabeça. Mas Ele se deu a conhecer através de uma pessoa, minha esposa. Falou de Jesus para mim, tão simples. Ela falou: eu tenho um amigo, ele é Jesus. Graças a Deus eu me interessei. Cheguei na igreja, sentei na última cadeira, e o Espírito Santo estava lá do meu lado. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas alguém atraiu a tua atenção para essa cruz vazia. Alguém atraiu. A partir do momento em que eu conheço, eu preciso reconhecer quem é Jesus. Esse reconhecimento de que Ele sim, o soberano, o Senhor e Salvador. Eu preciso ter um entendimento e a percepção racional de quem Ele é. Sabe, meus irmãos, talvez eu tenha levado 35 anos para conhecer Jesus. Primeira coisa, primeiro fator, a minha postura negligente. A minha postura negligente. Mas quando existe uma igreja interessada em levar esse Jesus para fora, como foi o que aconteceu no coração da Tuane, eu fui alcançado pelo amor e pela graça. Amém? Como ela faria isso se não fosse uma ação poderosa do Espírito Santo no coração dela? Eu não sabia dos planos, ela acho que muito menos, porque eu era motivo de chacota em Laranjeiras. Um dia uma pessoa falou para ela: verdade que você vai casar? É verdade. Com quem? Com o Psite. Mas não tem ninguém melhor. A pessoa falou para ela: não tem ninguém melhor. Com certeza tinha. Não tinha nada. Não tinha. Quando eu entendo, quando eu me exponho, permito ser atraído, permito ouvir a voz do Senhor, Ele só tem coisas preciosas a fazer. Hoje nós temos uma família maravilhosa. Quantos acham que esse louvor aqui foi fantástico? Foi maravilhoso, cheio da presença da glória do Senhor. Todos os dias nós fazemos isso na nossa casa. Todos os dias nós louvamos, nós adoramos o Senhor. E eu corria na direção contrária, e Ele foi lá me atrair, encheu meu coração de amor, que eu me derreto na presença dEle. Eu estou derretido na presença dEle, eu estou constrangido pela presença dEle. Eu me lembro daquele dia que eu cheguei na igreja, era eletricidade que eu sentia. Eu mal ouvia falar de Deus, e quando chego sou abraçado, e aquela eletricidade corria no meu corpo. E eu quero glorificar a Deus, porque a mesma eletricidade eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí. Ele está desejando te dar um abraço. Ele está desejando colocar uma unção de amor no teu peito hoje, que você nunca mais vai ser o mesmo. Não há como ser o mesmo se você se expõe à presença, um instante na presença dEle. Eu dei uma brecha, e o Espírito Santo me deu um abraço, e Ele transformou a minha história para a glória dEle, para a glória dEle, porque eu reconheço
Eu reconheço, eu sou falho, sou fraco, sou pecador e não tenho nada. Mas se Ele me usa, se eu permito e desejo que Ele me use, Ele vem e muda conceitos. A Tuane falava sobre o meu vocabulário, por exemplo. Meu vocabulário era terrível. Era terrível. O Espírito Santo transformou assim, ó. As coisas que eu pensava, o Espírito Santo. Eu sempre comento que a minha conversão foi um tapa, foi a velocidade de um tapa. Só que Ele me abraçou na velocidade de um tapa. E seria muito fácil. Eu poderia dizer sim ou não. Eu poderia dizer que eu aceitava ou que eu rejeitava. Mas Ele permanecia a guardar os planos, os sonhos de Deus, que uma hora, para a honra e glória do Senhor, aconteceram. Esse conhecimento, esse reconhecimento também se pressupõe que eu preciso crer nele. Aí está diretamente relacionado à nossa fé, meus queridos. Meu coração era duro para as coisas de Deus, muito duro para as coisas de Deus. Mas pela permissão e aceitação que eu dei ao Senhor, o Espírito Santo mudou essa visão. Eu não acreditava, eu simplesmente não acreditava. Eu não tinha razões para não acreditar, mas Satanás cega aquele que ele pode. Mas quando me aproximei da luz, a escuridão sai, e passei a crer nele de uma forma. Ontem eu estava vindo para cá, estava falando constrangido, dirigindo, constrangido, já comecei a chorar, falando assim, que alegria que Deus está colocando no meu coração, poder dizer, encher a minha boca e dizer assim, o meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Vocês percebem a importância que essa afirmação faz tem na vida de uma pessoa? Enquanto eles estavam cantando a última canção, Aclame ao Senhor, se vocês ouviram os gritos, assim, era eu que estava gritando aqui, Jesus, Jesus, nosso Senhor, amém? O nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Um outro pilar desse relacionamento que precisa me manter em pé, meus queridos, se chama gratidão. Gratidão. Quando eu tenho reconhecimento do que Deus tem feito nas nossas vidas, e digo mais, quando o Senhor um dia sonhou numa transformação na minha vida, e Ele tinha expectativas sobre essa transformação, Ele não pensava somente em mim. A minha descendência é uma descendência que vem crescendo na presença do Senhor. Nós estávamos comentando sobre algumas coisas que nós temos vivido na nossa casa. Nós temos 2 filhos com 5 anos, o Murilo e o Augusto, são gêmeos. Eles têm aprendido a viver na presença do Senhor. O Augusto, um dia nós estávamos num reencontro, pastora Luana de Rio Bonito, ela teve uma visão na qual o Augusto orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. O Augusto, nós nunca falamos e influenciamos ele sobre isso, mas esses dias atrás teve o culto da família, não sei o que era, Dia das Mães, eu acredito, alguma coisa que teve lá, e deram um microfone para o Augusto. Tinha 700 pessoas lá na igreja, e ele foi orar. Deixaram um menino de 5 anos orar lá na igreja, e ele falou assim, Deus, cure as mães, cure, não sei. Ele sempre está orando, sempre está orando. Eu tenho uma verruga aqui no meu peito. Ele tinha calor, faz tempo, calor. Ele chegou para mim, pai, o que é isso? Eu falei, é uma verruga, filho. Ele começou a orar, e ele disse assim, olha como a fé de uma criança é simples, e assim precisa ser. Ele falou assim, Deus, cura a biguga do papai. Aí ele falou, Deus, eu estou esperando. Tem 5 anos, hoje ele devia ter uns 4. A gente tem vivido isso na nossa casa. O Murilo tem 5 anos, tem um vídeo na internet
Tem um vídeo, eu até tinha pensado, mas creio não era para mostrar esse vídeo porque eu me esqueci. Tem um vídeo no qual a Jana, que é uma discípula da Tuane, está conversando com ele sobre a Bíblia. E louvado seja Deus, eles têm guardado a palavra no coração deles, no caráter deles tem sido impresso a palavra do Senhor, porque Ele fala coisas que Ele ouve da gente. Ele tem falado coisas que muitos adultos não conhecem. Aí ela perguntava sobre uma história específica de Davi, e o Murilo respondia. Eu tenho certeza que essas ferramentas que Deus está depositando na vida dos nossos filhos, eles vão usar, para a glória do Senhor eles vão usar. E eu tenho certeza que tem muita ferramenta disponível para você nesse altar, nessa manhã. Não há como não sermos gratos. E essa gratidão, meus queridos, ela precisa sim ser manifesta. Eu tenho falado muito sobre isso, porque uma coisa que tem me movido é reconhecer quem eu era sem Jesus, e a gratidão que isso gera no meu coração. A gratidão que isso gera no meu coração precisa se transformar em ações, em reações da minha parte. Sabe, vocês já pararam para perceber como é feio uma criança mal agradecida? Ou uma pessoa mal agradecida? Eu entendo que Deus deve olhar para nós quando não reconhecemos o favor dEle, a graça. Quando não reconhecemos, eu creio que nós entristeçamos o coração do nosso Deus. Agora, como é bonito ver uma pessoa que é agradecida e manifesta essa gratidão. Para que isso aconteça, nós precisamos ter essa gratidão encravada no nosso peito. Precisa ser assim, profundo no nosso coração, essa gratidão, um sentimento. Mas também precisa ser racional. Não tem como eu não perceber isso, se eu me lembro quem eu era antes de Jesus e no que me transformei. Eu me transformei numa pessoa que está aos pés dele, e antes eu queria estar. Vocês entendem? Isso é racional. É perceber racionalmente a transformação. E se você for pensar na sua vida, você tem muitos motivos para perceber isso. Que seja no teu coração, que seja na tua mente, que seja nas suas mãos. Ontem o pastor Cezinha falava sobre os olhos, e eu me lembrava sobre o que Deus havia falado sobre essa questão. Deus precisa estar em nós. Nós precisamos desejar em toda a nossa existência. Quando eu falo sobre as nossas mãos, é sobre que tipo de trabalho, que tipo de reação, que tipo de movimento eu faço para glorificar a Deus. Precisa estar nas minhas pernas, para que eu possa avançar e levar esse evangelho vivo, vivido, testemunhado para a glória do Senhor. Como faríamos isso, se não pelo Espírito Santo de Deus? Eu poderia ter o discurso mais eloquente, mais bonito, mais técnico, mais tudo, e não falar uma palavra de verdade. E eu não posso aceitar. Se eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu por mim, deu seu sangue, porque Deus me amava, porque Deus me ama, eu não posso reagir de uma forma que não seja 100% sincera também. E um outro ponto, meus queridos, eu preciso retribuir. Por mais que eu sei que essa troca ela sempre será desigual. Eu nunca vou conseguir fazer o que Deus fez. Nós precisamos entender isso. Mas o que eu puder fazer precisa ser de todo o coração. E eu preciso me dispor. Precisa haver disposição para uma retribuição. E essas retribuições, eu vejo fundamental que eu seja um homem reto diante de Deus. Eu preciso viver em retidão. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, eu preciso viver em santidade. Eu preciso sim viver em santidade. E essa reação diante da tentação glorifica o nome do meu Senhor. Eu preciso ser radical com relação a isso. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. Eu preciso sim realizar obras em favor do crescimento desse evangelho. Eu preciso me mover.
Agora eu quero chegar num ponto. Eu preciso amar. Eu preciso amar. Eu creio que foi isso que o Senhor usou você para dizer para mim. Se você desejar hoje, você vai receber um batismo de amor do Espírito Santo de Deus. As coisas que antes você pensava, as coisas que antes você entendia, elas vão ser impactadas pelo que Deus vai gerar no teu coração hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo de amor, Ele é amor. Nós precisamos conhecê-lo. E importa, é claro que importa o quanto eu tenho dele, mas importa muito mais o quanto ele tem de mim. Eu quero que você pare para pensar o quanto o Senhor tem de você. Quais são as reações, quais são as respostas, quais são as intenções, quais são as posturas que você tem tido diante desse relacionamento que Ele deseja estabelecer com você. E hoje Ele está dizendo: eu quero me aproximar de você, eu quero me aprofundar. Sabe, quando eu cheguei aqui, passou pela minha mente, eu creio ser uma direção do Senhor. Eu vejo um exército. Eu vejo um exército. Eu vejo um exército vindo conhecer esse doce Espírito Santo que está agindo nos corações a partir de vocês. Talvez você tivesse se programado para não vir hoje. Talvez tivesse algumas coisas acontecendo que impediriam você de estar aqui. Mas eu tenho convicção, o Senhor queria dar essa palavra. Ele queria dar essa palavra, Ele queria sim revestir você. Ele queria sim trazer um novo entendimento e a compreensão da responsabilidade que eu tenho do relacionamento com Deus. Quanto você tem desejado dele? Eu creio, a medida das experiências que nós teremos aqui está diretamente relacionado com a expectativa e com a intenção que você tem, com a disposição que você tem, porque a palavra nos diz: Ele quer que a igreja sim seja cheia. A palavra do Senhor é essa: Ele quer que a igreja seja cheia. Mas você está disposto? Você está interessado? Nessa medida Deus vai derramar. Nessa medida Deus vai derramar. Se você disser: eu quero transbordar como nunca, eu creio que isso vai acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Esses dias eu estava falando com o pastor Cezinha falando que eu sou uma pessoa intensa. Sou muito intenso. Que às vezes as pessoas que não me conhecem pensam que pode ser um tipo de ansiedade, alguma coisa assim. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e por isso eu estou tranquilo. Minha esposa é testemunha e sabe disso. Mas eu sou intenso. Se tem alguma coisa para fazer, eu quero fazer. Eu entendi. Eu preciso me mover, me movimentar pelo Espírito. E o Espírito Santo, tão acessível, tão amoroso, tão interessado, tão poderoso, se transformou na minha vida meu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus é o meu melhor amigo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu melhor amigo, a sua maior influência. Mas é fundamental que você seja verdadeiro. É fundamental que você deseje viver em santidade. É fundamental que você se posicione. Ele quer transformar. A igreja precisa dessa transformação, porque não há autoridade alguma, senão pelo Espírito Santo de Deus. Pelo reconhecimento que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não adianta. Do ponto de vista espiritual, nós precisamos nos submeter, nos prostrar e dizer: eu recebo, Pai,
com alegria o desejo. Amém? Meus queridos, e esse batismo no Espírito Santo, que ontem, com muita alegria, eu ouvi o pastor William dizer nesse altar, que ele deseja isso para a igreja. Ele deseja isso para a igreja. Hoje de manhã eu falei para a Tuane, falei assim, ó, glória a Deus, porque se eu pudesse, essa seria a minha pregação de toda a minha vida, dizer para todas as pessoas que eu tenho o melhor amigo, e ele se chama Espírito Santo do Senhor. Ele é a maior influência que eu tenho. Ele precisa ser a maior influência. E o batismo no Espírito Santo, meus queridos, alguns entendem que orar em línguas é o batismo. Eu entendo que é uma das manifestações. Uma das manifestações de que eu sou cheio, batizado do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra em 1 Coríntios 12 nos diz que o Espírito Santo, ele concede a cada um como lhe apraz os seus dons. Dons para curar, dons de maravilhas, dons de milagres, discernimento, e são infinitos. Infinito é o poder do Senhor. E eu desejo de todo o coração que haja essa exposição, essa procura das nossas vidas pela vida que vem do Espírito Santo. Preciso entender que o Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade, que quer se relacionar comigo, e dependendo do que eu faço, eu o afasto, e dependendo do que eu faço, ele me abraça. Essa decisão, igreja, está nas nossas mãos. O Espírito Santo, o Senhor, ele é Deus. É Deus, um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. E ele quer ser recebido por você hoje, como talvez você nunca disse, talvez você nunca experimentou. Mas eu profetizo hoje, em nome de Jesus, ele vai manifestar os seus dons, porque aqui tem uma igreja que deseja, uma igreja que deseja e que está disposta a batalhar por isso. Esse é o segredo, é dizer eu quero. Uma vez num encontro com Deus, eu estava orando, estava ministrando essa palavra, e um rapaz, ele me falou depois, ele falou, todo mundo caindo em volta dele, o mover do Espírito poderoso. Ele falou, não, mas isso é mentira. E daí naquele momento eu falei, eu desafio você, que pensa que é mentira, abra teu coração agora. Ele falou assim, nesse momento, ele falou, então tá. Ele aceitou, e o Espírito Santo o abraçou. E eu vou dizer um negócio, hoje nós podemos viver isso, mas amanhã eu preciso zelar desse relacionamento, amém? Porque há uma honra, nós precisamos reconhecer a honra que é viver e ser cheio do Espírito Santo. E por onde andar, aonde for o meu trabalho, onde for na rua, nos problemas, o Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo reveste você, e reveste para que você avance, e para que dê fruto. E ele reveste você para que você esteja blindado, e que você tenha sim ferramentas para atacar, para avançar, para a glória dele, para a glória dele, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele deseja se relacionar com todos nós, amém? Porque muitas vezes nós pensamos, e isso nos impede de receber mais dele, porque não cremos que ele pode sim se manifestar em mim. Você precisa entender, ele está falando para você, ele deseja se relacionar com você, mas é necessário que haja uma postura de busca, amém? Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo nessa manhã? Você tem convicção no que você diz? Ele sabe. Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo, Senhor? A intensidade que você procura está relacionada ao que você vai receber. Alguém aqui quer ser cheio do Espírito Santo essa manhã?
Faz ele ouvir. Faz ele ouvir. Se eu não falasse para a Tuane que ela era a princesa da minha vida, talvez ela olhasse para outra pessoa. Eu preciso dizer: nega, eu amo você. Obrigado por apresentar Jesus. Obrigado. Agora nós vamos apresentar para todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo, você que não é casado, você vai viver esse sonho. Você vai viver esse sonho. E para você que é casado, se você não está vivendo, hoje você vai acordar. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, para terminar e para orar, porque eu estou louco para orar. O Espírito Santo para mim, meus queridos, me surpreendeu. Aleluia. É difícil não chorar quando eu digo o nome dele. Eu espero nunca perder isso, em nome de Jesus. O Espírito Santo para mim trouxe vida plena, gerou sonhos que estavam no coração de Deus a meu respeito, gerou sonhos aqui dentro. O Espírito Santo do Senhor me capacita, gera interesse no meu coração por buscar Ele. O Espírito Santo do Senhor, como fala na palavra, Ele quer pôr fogo. Ele quer pôr fogo nas tuas mãos. Ele quer pôr fogo no teu coração nessa manhã. Meus queridos, eu vejo daqui pessoas muito interessadas, e eu digo para vocês: você vai ser cheio. São tantas experiências que nós temos vivido. São tantas experiências, porque um dia nós decidimos não ser insensíveis à presença dEle. Eu falo isso por nossa casa. Nós precisamos sim saber que Ele está. Esses dias atrás, meus queridos, nós estávamos fazendo uma faxina na nossa casa. Eu, a Tuane e o Otávio limpávamos enquanto os gêmeos bagunçavam. Nós éramos maioria, uma hora aquilo ia dar certo. Nós estávamos limpando a casa. Foi no sábado que antecedeu a Páscoa. O Otávio chegou para mim. O Otávio é o nosso filho de 9 anos. Ele chegou para mim e falou assim: pai, o que é redentor? Eu perguntei por quê, filho. Ele falou: essa palavra está vindo na minha mente. Eu não sei o que é redentor. Eu falei assim: filho, Jesus Cristo é o redentor. Ele nos deu a redenção, porque Ele morreu por nós lá naquela cruz, e nós cremos nisso. A redenção Ele nos deu. Isso é, Ele é o redentor. Tá, entendi. O Espírito Santo falava para o Otávio. O Otávio foi saindo do quarto. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu chamei o Otávio. Falei assim: Otávio, vem cá. Vamos orar? Ele ajoelhou. Ele ajoelhou e nós começamos a orar. E o meu pedido era que todos os dias da vida dele, ele se lembrasse quem é Jesus, quem é o Redentor. O meu filho, que eu amo tanto, o que eu podia dar de melhor para ele? Apresentar o meu amigo. Jesus é o Redentor, filho. Oramos, ele levantou, estava saindo do quarto. O Espírito Santo mais uma vez tocou no meu coração, falou ao meu coração. E eu falei: filho, ele virou, estava como daqui no carrão. Ele virou para mim. Eu falei assim: você sentiu alguma coisa física, filho? Ele falou: sim, senti, pai. Eu falei: o que você sentiu? Eu senti uma água caindo. Uma água fazia assim no meu corpo. O Espírito Santo tocava no meu filho. Ele tem feito isso nas nossas vidas, porque nós temos desejado. O segredo é esse, porque Ele já deu a direção.
ele transbordou de tal maneira que o meu filho sentiu o toque dele no corpo dele com 9 anos. Com 35 anos eu estava correndo atrás das coisas do mundo, e hoje o Senhor me dá a honra. O que vai fazer através dessa flecha que Deus está preparando? Aleluia. Eu digo para vocês, nós temos vivido um sonho que está à disposição de todos nós. A família da minha mãe, a casa da minha mãe, ninguém conhecia Jesus, mas o Espírito Santo me dá a honra que as pessoas vejam Ele em mim. E eu profetizo isso sobre a tua vida. As pessoas verão o Espírito Santo em você, refletindo no teu rosto. Meus queridos, passaram os dias, nós tivemos um culto lá em Laranjeiras. Tivemos um culto em Laranjeiras. A pastora Elaine, lá de Curitiba, da CCC, esposa do pastor Luiz, estava ministrando. E ela, um momento como o que nós vamos viver aqui, ela chamou a igreja, e eu, durante o culto, eu estava instigando no Otávio. Eu falei: filho, hoje nós vamos pegar fogo aqui. Fogo. Nós vamos pegar fogo. Diga para a pessoa do teu lado: nós vamos pegar fogo, em nome de Jesus. Eu fiquei instigando o Otávio. Você tem expectativa, irmão? Você vai ser cheio. Você vai ser cheio. Aí eu fiquei instigando o Otávio. Eu falei: filho, nós vamos pegar fogo. Nós vamos pegar fogo. Dito e feito, a pastora chamou para frente. Nós fomos lá para frente. Ele tem 9 anos. Ficamos no canto, e a pastora ministrava, e os dons do Espírito Santo iam se manifestando sobre a igreja. Uma hora ela olhou e falou, e eu, enquanto ela estava levando as pessoas a se movimentar, a orar em línguas, ela olhou para ele e falou assim: você vai receber. Ele falou assim: eu já recebi. Meu filho já estava orando em línguas com 9 anos, ali naquele momento. Aí o pastor Cezinha fez um sinal para que nós fôssemos orar pelas pessoas, e elas fossem recebendo o dom de línguas e fossem orar. Quando eu olhei para trás, o meu filho de 9 anos estava lá orando pelas pessoas, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Esse amor que ele tem manifestado por mim está se reproduzindo, e está alcançando os meus filhos, os meus discípulos. Está se reproduzindo ao redor, porque eu tenho desejado, permitido que Ele faça isso na minha vida, porque eu nunca vou esquecer quem eu sou sem Ele. Eu não quero me esquecer, porque esse zelo pelo relacionamento eu preciso ter. Aí passaram mais uns dias, eu não sei se não foi até na segunda-feira, depois desse culto, que o Otávio estava orando em línguas lá, e ele se prostrou diante do Senhor. Quando chamou para o altar, ele foi, ele se prostrou, ele desejou e recebeu. Quando foi na segunda-feira, eu acho que foi no começo da semana, nós fomos buscar os meninos na escola, e nós temos que ir juntos, porque é uma turma. Quando chegamos lá na escola, a professora falou, ela falou para Tuane do céu: o Otávio estava exorcizando uma criança aqui. Meus queridos, tinha um menino que era um problema lá na escola. Infelizmente a família desestruturada, e vivendo e falando muita coisa errada. Naquele dia ele começou a dizer que ele era o capeta, porque eu sou capeta, porque não sei o que. O Otávio foi lá e expulsou o demônio dele. Com 9 anos, pôs a mão na cabeça e falou: sai em nome de Jesus, e começou a repreender. A professora falou para nós: ele está fazendo isso. Nós pensamos: glória a Deus. Não pode, não interessa. Nós vamos viver sim pela fé. E o Otávio expulsou aquele capeta, porque para a glória do Senhor, aquele menino está transformado hoje. A direção da escola tinha falado em expulsão. O menino está uma bênção, e ele será uma bênção. Glória a Deus. Isso é uma historinha de uma vida que Deus propõe para nós na sua presença. Quantos querem aqui ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem aqui ser cheios do Espírito Santo? O teu coração está gritando?
O teu coração está gritando por isso. Está gritando. Eu quero convidar você a abrir o teu coração. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você a se movimentar nessa direção. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor está aqui. Ele trouxe você. Ele sempre teve expectativas a teu respeito. Ele sempre teve sonhos. E nós não podemos frustrar esses sonhos. Ele vai levantar. Ele vai restaurar. Aleluia. Força e poder. Força e poder.